Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste domingo, último domingo do mês de fevereiro, 22 de fevereiro de 2026. O tempo está voando, né? Queria pegar uma passagem aqui de Apocalipse, no capítulo 2, e ler os versículos 19 a 21. Faz parte da mensagem à igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Pensando essa frase, dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Nessa semana, o irmão Carlos me mandou uma pergunta aí pelo WhatsApp, né, acerca de algo que nós encontramos na Palavra de Deus e que está em Lucas capítulo 22. Essa será a base para a mensagem de hoje. Lucas 22, versículos 24 ao 34. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui está falando dos apóstolos, né? Se pegando entre eles para ver qual era o mais apostolão, literalmente. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Daqui a prova que eram os 12 que estavam aí. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. A questão aqui, quando tu te converteres. E aqui choca, né, com uma doutrina que a igreja cristã, a igreja evangélica, sempre afirma, né? É necessário a conversão. Mas quer dizer, o apóstolo Pedro não era convertido, porque aqui está bem claro, né? Quando tu te converteres, como fica? E aí voltamos ao nosso velho problema de que as nossas línguas não chegam nem perto
das línguas bíblicas. Seja português, espanhol, inglês, francês, alemão, as línguas modernas não chegam perto. Né? O alemão, um pouquinho que se destaca, chega um pouco mais perto aí do grego bíblico. Né? Mas, não. Basicamente, estamos nessa questão de que as nossas línguas não transmitem o que na língua original está escrito, tá? Então nós vamos ver, né, esta questão aqui, tá? Antes de nós entrarmos nesta questão lexical, né? Quando te converteres, aí a palavra, o verbo epístrefas, né? Epístrefas é aquele verbo, converteres. Vamos ver a questão, a peneira de Satanás, no versículos 31 e 32, né? Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Nós temos que imaginar uma peneira, quem já trabalhou no campo sabe, né? Peneira nas coisas para separar o grão daquela palha que não tem nenhum valor, né? Então, antes da promessa, há esse alerta, né? O Senhor Jesus transmite esse alerta: Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Isto aponta para uma realidade de ataque espiritual. Mas lembrem uma coisa, tal como está no livro de Jó, capítulos 1 e 2. Nós lembramos a história de Jó, né? E Deus é permissão. Deus permitiu, né? E literalmente Satanás cirandou a Jó, né? Até onde Deus permitiu. E aqui nós temos essa realidade também, né? Então não pensemos que não, mas Satanás, o Deus desse mundo, não, ele está debaixo do poder, né, do Criador. O cristão verdadeiro pode ser provado. Pedro era um apóstolo, era fiel ao Senhor Jesus, né? Pedro não estava a ponto de perder a salvação, mas estava a ponto de entrar num teste muito, muito duro, né? Essa é a questão. A palavra tentação, tá? É a mesma que se traduz como tribulação. É a mesma, igual. Tentação não é sinal de perda de salvação, mas é sinal de batalha espiritual. Lembre isso. Quando você for tentado, Deus está permitindo que você enfrente essa batalha espiritual, tá? Não é que você vai perder a sua salvação, e se por algum motivo, porque você não se cuidou, você cai, você não perdeu a salvação, você perdeu essa batalha, tá? A intercessão do Senhor Jesus: eu roguei por ti. O Senhor Jesus ora individualmente, e Ele não disse eu orei por vocês, né? Ele disse eu orei por ti. O que o Senhor Jesus protege? Para que a tua fé não desfaleça. O objetivo da oração do Senhor Jesus foi para que a nossa fé não desfaleça. Ele não disse eu orei por ti para que não caias. Ele não disse eu orei por ti para que não chores, para que não negues, né? Ele disse para que a tua fé não desfaleça. Isto é
algo que nos aponta para a perseverança dos santos. O Senhor Jesus orou por nós. Lá em João 17, o Senhor Jesus orou pela sua igreja. Eu peço por estes que tu me deste, não peço pelo mundo, tá? Mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Isso aponta, como eu falei, para a perseverança dos santos, a segurança eterna. O Senhor Jesus Cristo é o nosso intercessor permanente. Como que intercessor permanente? Sim, agora e na hora da nossa morte, né? Isso está bem claro lá em Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus é que está intercedendo por nós agora e na hora da nossa morte, né? Não tem mais ninguém intercedendo, é Ele, o Senhor Jesus, né? E lá em João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus está escrita, o Novo Testamento está escrito para os cristãos, para que não pequemos. Mas o Senhor, o apóstolo coloca bem claro, né? E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. E aí em Hebreus diz que está orando, né, constantemente, incessantemente. Em todo instante Ele está intercedendo por nós, né? O próprio Senhor Jesus disse claramente, né, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Em outra passagem, lá em João, e o Senhor Jesus não se confiava neles, porque sabia o que há no homem. Muitas vezes eu fui confrontado, porque tu desconfias de todo mundo, porque tu desconfias até da tua sombra, não confias em ninguém. Dá para confiar nas palavras agradáveis que a pessoa nos fala? São as mesmas palavras agradáveis que nós falamos para Deus. São as mesmas palavras agradáveis que Pedro disse ao Senhor Jesus: não, Senhor Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, eu estou pronto, pode deixar comigo até a morte. Essas são as palavras. É a isso que se refere Romanos capítulo 7. Querer o bem, falar o bem, está comigo. O que o apóstolo Paulo continua dizendo? Acho, porém, em mim uma lei que me prende para cometer tudo aquilo contrário àquilo que eu falei agradavelmente. Percebem? Por que o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não se confiava neles porque sabia o que há no homem? Por que o Senhor Jesus não se confiava nas pessoas? Por isso. Não há uma discordância, uma dissonância aqui. Tu não confias nas pessoas. Não, eu escuto atentamente as boas intenções da pessoa, mas eu conheço, essas boas intenções eu também tenho. Todos nós, Senhor Deus, porque isto, aquilo e aquilo, não são boas intenções. As cumprimos? Não. Mentimos? De acordo com Romanos 7, não. O querer o bem está em mim,
mas eu estou preso nesse corpo que me leva para o pecado, né? Esse é o grande dilema do cristão. O cristão é o único que está dividido. O querer o bem está em mim, mas não consigo, né? Pedro, então, experimentou isso na própria carne, né? Agora vamos para esta questão do epístrefo que eu falei no início. Vamos no mesmo livro de Lucas, ao capítulo 13, né? Onde aí nas nossas Bíblias está escrito como título a necessidade do arrependimento. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqui vem a coisa: arrependimento, conversão, arrependimento, e nós misturamos, né? Aqui a palavra, né? A palavra que está em Lucas 13, 3 e 5 é a palavra metanoeu, de metanoia, tá? O que é a metanoia? É a mudança interior, é aquilo que é traduzido nas nossas Bíblias como arrependimento, mas arrependimento para salvação. É a conversão, tá? É a mudança de pensamentos, onde a palavra nous é mente, metanus, metanoia, tá? É uma mudança de mente. Basicamente devemos lembrar isso. A metanoia é uma mudança de mente. Voltando então para Lucas 22, 32, aqui encontramos a palavra epistrefas, que é do verbo epistrefo, que significa voltar-se, mudar de direção, retornar ao caminho. Tá, mas o arrependimento não é um arrependimento, uma volta de direção, está indo numa direção e volta. Aí onde vem a questão de metanoia e epistrefo. Metanoia é uma mudança na sua mente. E por mudar na sua mente, a pessoa muda de direção. Aqui, em Lucas 22, 32, a palavra que o Senhor Jesus usou para ele foi: quando te converteres. Não é aquela conversão de sair da morte para a vida, não. Aqui é converter de direção unicamente, tá? É uma mudança de direção, é uma voltar ao caminho que estava antes, né? Pedro já era salvo, seu nome já estava registrado no céu. Como assim? Vamos para Lucas capítulo 10, versículo 20. Quando o Senhor Jesus enviou aqueles 70, né? E quando voltaram aqueles 70, estavam alegres, porque em nome do Senhor Jesus até os demônios obedeciam. E aí o Senhor Jesus em Lucas 10, 20 diz: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus.
E Pedro já estava salvo, tá? Essa é a questão. Pedro já estava salvo, seu nome já estava registrado, ele já havia confessado: tu és o Cristo, e o Senhor Jesus havia dito para ele: bem-aventurado és tu, né? Isso está lá em Mateus 16:16. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pedro já era um cristão salvo, ele já havia sido declarado bem-aventurado pelo próprio Senhor Jesus. Então, esta questão de Lucas 22:32, quando te converteres, que o próprio Senhor Jesus falou para ele, não é o novo nascimento, é uma restauração de comunhão. Então, nós poderíamos dizer que durante nossa vida de cristãos, nós passamos por uma série de conversões. Como assim? A conversão não é uma só. Novo nascimento é um só. Nasceu de novo, pronto. E a conversão? Porque volta e meia nós tomamos caminhos que não era para tomar. E aí temos que converter, voltar ao caminho. É nesse sentido. Então, quando te converteres, quando voltares, e aqui o Senhor Jesus, ao usar essa expressão, quando voltares, está expressando uma certeza, não é uma possibilidade. O Senhor Jesus, não disse se voltares. Aí ninguém sabe, se voltares, tudo bem. Ele não falou assim. Ele disse quando voltares. Quando voltares. Isso revela que esse desvio de Pedro, essa queda de Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Isso é um fato. E nós vemos nas passagens. Ele negou mesmo 3 vezes. Mas o seu retorno seria certo quando voltares. A intercessão do Senhor foi eficaz. O Senhor Jesus não apenas previu o fracasso de Pedro, ele garantiu a sua restauração. A queda não é a apostasia final. Pedro negou 3 vezes, Pedro jurou, Pedro amaldiçoou, mas depois de fazer isso, ele saiu e chorou amargamente. Temos que lembrar isso. Não fez como Judas, que foi lá e se enforcou. Ele chorou amargamente. E lá em João 21, ele foi restaurado. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro pregou, cheio do Espírito Santo, onde? Lá em Atos capítulo 2. Ele caiu, negou, até da frente de uma mulher. Ele não teve coragem, ele negou. Não conhece ele. Mas ele voltou mais forte. O cristão pode cair, mas não perde a sua salvação. O que então acontece? Quando o cristão comete pecado, ele perde a alegria, ele perde a comunhão, ele perde a utilidade temporária. Como assim? Nós, cristãos luteranos, não cantamos "Torna a dar-me a alegria da tua salvação"? Por que nós cantamos isso? Quando o pastor termina a mensagem, nós começamos a cantar.
E sempre, né? Como fala o luterano gaúcho, sempre de novo, cantamos isso. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Muitos às vezes simplesmente cantam isso no automático, sem pensar o que estão dizendo. Né? O que significa torna a dar-me a alegria da tua salvação? Porque eu caí. Por isso, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria só vou ter no caminho que o Senhor estabeleceu, não no caminho que eu tomei, não no caminho que eu peguei por livre-arbítrio. Lutero dizia, se existe esse tal de livre-arbítrio, ele falava assim, se existe, é só para nos levar em oposição direta a Deus, na direção contrária. Para isso serve esse tal do livre-arbítrio. Deus estabeleceu um caminho, esse é o caminho onde eu vou ter alegria, onde tenho salvação, e volta e meia nós tomamos outros caminhos e nos angustiamos. E aí onde entra, torna a dar alegria da tua salvação. Por quê? Porque perdemos essa alegria, essa comunhão com o Senhor. Né? O propósito da restauração é para a igreja, fortalece os teus irmãos. Observe a ordem divina. Satanás peneira, o Senhor Jesus intercede, o cristão cai, o cristão volta, aquele que é restaurado tem um trabalho, fortalecer os seus irmãos. Ele não tem o trabalho de detalhar aquela porcaria que ele cometeu. Não é para isso, porque a palavra nos diz, são coisas que nem mencionar deveria acontecer, né? Mas uma vez restaurado, uma vez voltado a ter essa alegria, né, da salvação, ele tem esse dever de auxiliar os outros, né? Deus usa essas quedas tratadas pela graça para produzir cristãos mais compassivos. E aqui eu posso dizer, eu prego que o Senhor perdoa. Eu afirmo que o Senhor perdoa. Baseado na palavra, mas baseado na minha própria experiência. Baseado na minha própria experiência. Porque eu sei que o Senhor perdoa. Porque eu fui perdoado. E volta e meia eu esqueço disso e sou tentado a julgar as demais pessoas, mas eu tenho que voltar, respirar fundo e me lembrar que eu fiz essas e mais outras porcarias na minha vida. E o Senhor perdoa. E você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que lembrar todas as vezes que você fez coisas assim que deixariam as outras pessoas de queixo caído. Mas tu fizeste isso. Todos nós fizemos. Não tem um que diga, eu não, nunca. Não. Todos nós fizemos coisas assim que, se os demais soubessem, né? Todos nós fizemos. Por isso, pessoalmente, eu sei que o Senhor perdoa, porque Ele me perdoou, né? Pedro, depois da queda, pregou com ousadia. Ele sofreu perseguição, mas ele confirmou os irmãos na fé, né? Conectando essa questão
com Atos 3,19. O que acontece em 3,19 de Atos? Vamos lá. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Nós encontramos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui em Atos 3:19 estão as duas palavras juntas. Isso significa que uma não é a mesma coisa que a outra. Arrependei-vos, metanoia, e convertei-vos, epistrefal. Arrepender-se no sentido daquela mudança de mente que é produto do novo nascimento. E convertei-vos no sentido de mudar de direção, assim como o Senhor disse para Pedro: quando tu te converteres, é quando tu mudares na tua direção, não a questão de metanoia. Aqui em Atos 3:19 temos as duas palavras no mesmo versículo: arrependei-vos, convertei-vos. Isso mostra que o arrependimento é uma coisa interior, é uma metanoia. E a mudança prática de direção, epístrefo, convertei-vos, é simplesmente isso: largar aquela direção e voltar ao caminho, ao torna a dar-me alegria da tua salvação. Essas duas palavras são inseparáveis na vida cristã. Para o cristão que caiu, você pertence a Cristo. A queda não é o fim. A intercessão do Senhor Jesus por você, pela sua alma, continua. A questão é: quando voltares? Quando voltares? Não é se você voltar, não. É quando você voltar. Pedro confiava em si mesmo demais. Pode deixar comigo. Essa era a característica de Pedro. Deixa comigo. E o Senhor Jesus disse: não. Satanás pediu permissão para peneirar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em Coríntios 10:12, primeira carta: quem pensa estar em pé, veja que não caia. Para que se desviou do caminho? Você não precisa nascer de novo outra vez. Isso aí é impossível. Ou você nasceu de novo, ou não nasceu de novo. Se você nasceu de novo e está andando no vale da sombra da morte, o que essa ovelha está fazendo lá? O pastor a levou para lá? Não. Ela foi pelos seus próprios pezinhos para lá. Ela foi pelo seu livre-arbítrio para lá. Está vendo? Aquilo que o Lutero disse: se existe esse tal de livre-arbítrio, é só para me levar para longe do Senhor. Quem decidiu cometer aquele pecado? Não foi você mesmo? Ou foi um anjo? Deus mandou um anjo e empurrou você a cometer esse pecado? Não, é você. Seja lá qual for. Pegou algo que não era seu, passou a perna em alguém, pulou a cerca, seja o pecado que for. Quem o fez? Não foi você? Alguém obrigou? Você precisa voltar ao lugar de obediência. Aqui em Lucas 13:3 é a metanoia, é a conversão inicial. Enquanto em Lucas 22:32 epistrefó é a restauração de direção. Essa mensagem é para todo aquele que em algum momento decidiu pecar.
E eu afirmo, decidiu, porque não foi obrigado. Ninguém obrigou você a pegar o que não era seu, ninguém obrigou você a passar a perna, ninguém obrigou você a trair o marido, trair a mulher. Ninguém. A pessoa tomou essa direção rumo ao vale da sombra da morte. Salmo 23. Não é? Caiu. A grande verdade fundamental que fica é: Satanás pode peneirar, o crente pode cair. O Senhor Jesus intercedeu por nós, e a verdadeira fé não vai ser destruída. O retorno é garantido pela graça. E aquele que é restaurado deve se tornar instrumento de fortalecimento dentro da igreja. Existe perdão? Sim. Pedro foi perdoado, apesar de ele ter negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Ele foi perdoado. E ele foi restaurado, ele foi restabelecido. E ele encorajou a igreja, encorajou os irmãos uma e outra vez. Né? Na sua epístola ele disse: de novo vos trago a lembrança isto. Tá? Que essa certeza de que mesmo nós, tendo falhado a essas nossas boas intenções, né? Tem um ditado popular muito conhecido no Brasil: de boas intenções o inferno está cheio. Não fique pensando, se você é um cristão que nasceu de novo e pisou na bola bem feio, né? Não fique pensando que vai parar no inferno. Ah, perdão, quando te converteres. Ah, então vai ter Não, quando converter, quando sair desse vale da sombra da morte, né? E voltares aos pastos verdejantes onde está o pastor, né? Está preso, faça que nem as ovelhas, ficam, como se diz, balando, produzindo aquele som, né? E aí o pastor vai e usa as ferramentas do pastor, a vara e o cajado, que não são ferramentas para fazer cafuné na ovelha, não é? Quem estiver preso numa situação assim, clame pelo pastor. Ele vai lá com sua vara e o seu cajado e vai trazê-la para os largos pastos verdejantes, né? Que Deus conceda a cada um essa graça de, mais uma vez, gauchês, de sempre de novo voltarmos ao caminho certo, ao caminho onde temos a alegria da salvação. Que isso seja concedido a cada um de nós. Amém. E não retirei.
Espíritu. Amén.